Para melhor estudar a distribuição e a importância do carbono orgânico dissolvido, nós vamos dividi-los em alguns grupos quanto à resistência à degradação e, consequentemente, com relação ao acúmulo dele na coluna d'água. O carbono orgânico dissolvido é de vida curta, e por vida curta nós estamos nos referindo a no máximo alguns dias, é chamado de carbono orgânico dissolvido lábil. Por outro lado, nós temos o carbono orgânico dissolvido de vida longa, e essa vida longa pode chegar até milhares de anos. Esse é chamado de refratário. E o refratário, ele é, na verdade, dividido em algumas subcategorias. Nós temos o carbono orgânico dissolvido semilábil, o semirrefratário, o refratário e o ultrarrefratário. Aqui temos um quadro comparativo dessas diferentes classes de carbono orgânico dissolvido com relação ao seu inventário, e aqui os valores são dados em pentagrama de carbono, com relação à taxa de produção, dada em pentagramas de carbono por ano, a taxa de remoção, dada em micromol de carbono por quilo por ano, e também com relação ao tempo de vida, dado em anos. A porção lábil é aquela porção em que a degradação biológica ocorre rapidamente, com baixíssima ou nenhuma acumulação na superfície. Sua existência dura de poucas horas a alguns dias. Esse carbono orgânico dissolvido lábil, ele dá suporte para a produção microbiana heterotrófica, sendo muito importante para a alça microbiana da zona fótica. Embora possa haver produção de carbono orgânico dissolvido lábil em zonas meso- e bate-pelágicas, devido à solubilização de carbono orgânico particulado, à excreção pelo zooplâncton e à quimiossíntese, a maior parte da porção lábil é produzida na zona fótica e não tem participação nem na bomba biológica nem no sequestro de carbono. Já a fração semilábil é constituída da matéria orgânica dissolvida que acumula acima da picnoclina sazonal. É observado na zona fótica como resultado da variabilidade sazonal das concentrações de carbono orgânico dissolvido e é distribuído horizontalmente pelas correntes superficiais. Devido à sua curta existência, em torno de mais ou menos 1 ano e meio, o transporte vertical atinge apenas a parte superior da zona mesopelágica, ou seja, em torno de 500 metros, onde essa porção dá suporte para a produção microbiana. A matéria orgânica dissolvida semilábil tem papel importante para a bomba biológica, mas baixa contribuição para o sequestro de carbono, pois os produtos da sua remineralização retornam para a superfície depois de 1 a 2 anos. Com relação à porção semirrefratária, seu acúmulo nas camadas superiores depende da existência de uma picnoclina permanente. Trata-se de uma fração com altas taxas de exportação para a zona mesopelágica, principalmente no Atlântico Norte, onde nós temos formação de água de fundo. Dessa forma, em todas as bacias oceânicas, é possível observar altas concentrações de carbono orgânico dissolvido acima dos 1000 metros de profundidade. A exceção para isso é no Oceano Austral, onde não há uma picnoclina permanente e não há esse acúmulo de carbono orgânico dissolvido semirrefratário. Por ter uma existência de dezenas a centenas de anos, é uma porção da matéria orgânica dissolvida importante para o sequestro de carbono. No entanto, tanto os seus mecanismos de produção como os mecanismos de degradação e remineralização são desconhecidos. Agora vamos falar da fração refratária, que constitui o maior reservatório de carbono no oceano. Sua presença é mais observada em camadas onde não há o carbono orgânico dissolvido semilábil e o carbono orgânico dissolvido semirrefratário, ou seja, em profundidades maiores do que 1000 metros. Essa fração só retorna à superfície depois de centenas a milhares de anos, e dessa forma é importante para o sequestro de carbono. É também a porção com as maiores idades medidas de carbono 14, atingindo valores entre 4 a 6 mil anos de idade. Seus mecanismos de produção e remineralização também ainda precisam ser elucidados. Por fim, nós temos o carbono orgânico dissolvido ultrarrefratário, que é a fração menos observada e também a fração menos compreendida. Sugere-se que sua fonte seja termogênica, por exemplo, através da formação de black carbon. Ele representa o carbono que é transferido a partir do ciclo bioquímico, que é o ciclo curto do carbono, para o ciclo geoquímico, que é o ciclo longo do carbono e que vai interagir com as rochas, por exemplo. Essas divisões e essas classificações têm como objetivo facilitar os nossos estudos de ocorrência, de distribuição e de transporte de carbono orgânico dissolvido na coluna d'água.